Gente! Nossa! I'm here! Aí eu aqui outra vez. Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite e uma boa e bela madrugada para todos vocês, aqueles que me assistem pela manhã, pela tarde, pela noite, pela madrugada. Eu sou seu irmão em Cristo, Nilson Queiroz, do canal Verdadeira Graça. Talvez você não me conhece, está entrando pela primeira vez. Eu fiquei... A última mensagem foi dia 31 de dezembro. E por algum motivo eu fiquei afastado, estou resolvendo alguns problemas, mas resolvi gravar mais uma mensagem e colocar novamente no meu canal. E o título da mensagem que eu tenho para nós é essa, meus irmãos. Entrei na igreja pela mentira e eu saí da igreja pela verdade. Mas, irmão Nilson, como você pode explicar isso? Muito fácil. Nos anos em que eu ainda era jovem, eu tinha uma vida maravilhosa. Eu era livre, porque enquanto esse sistema religioso prende o povo dentro de uma gaiola, dizendo que vocês estão livres, que vocês são um povo livre, vocês são prisioneiros, vocês são escravos da mentira. Livre são aqueles que podem ir para onde quiser, fazer o que quiser, vestir o que quiser, tem liberdade para fazer o que bem quiser. Esses são livres. Mas aqueles que estão debaixo de um jugo, como Moisés colocou um fardo, um jugo pesado em cima de Israel, que Israel não podia fazer nem mesmo o bem para o seu próximo, porque nada podia ser feito, que era condenado por testemunha de uma, duas pessoas. Aquela pessoa era morta. Eles não iam atrás de uma prova para saber, fulano blasfemou contra Deus, então ele vai ser morto. Bastava duas pessoas, uma, duas pessoas, chegar perto de Moisés e falar, fulano blasfemou, eu ouvi ele blasfemando. Ele era tirado fora do arraial e era morto. Então, essa mesma escravidão que vivia lá no tempo de Moisés deixou de existir. Mas existe essa outra escravidão da mentira, que o povo se torna escravo debaixo de um jugo, que tudo é pecado. Você tem um inferno que eles criaram, a religião, o sistema criou o inferno. E esse inferno, ele tem amedrontado muita gente. Criaram um diabo, criaram um céu, criaram um Deus carrasco, um Deus vingativo. Criaram algo que não existe dentro desse livro. Então eu era um jovem que gozava de tudo que eu queria, participava de praia, eu cantava, tocava o meu violão, rodeado de amigos. Eu era e sou uma pessoa muito popular, gosto muito de amigos, amizade. Eu era uma pessoa que fazia excursão para vários lugares. Eu era uma pessoa muito procurada. Eu era uma pessoa que participava de academia, campeonato, torneio de karatê. E alguém começou a falar que eu deveria entrar na igreja. Mas por quê? Você tem que aceitar Jesus. Por quê? Eu tenho que aceitar esse Jesus? Você tem que aceitar porque é o único que vai te salvar. Você não quer ser salvo? Mas salvo do quê? Porque os crentes, a maior parte desses protestantes, eles não sabem que a salvação
é libertação da mente. Salvação não tem nada a ver com o que eles esperam e aguardam. Então eu, por muito falar que eu deveria ter Deus na minha vida, que eu deveria entrar na igreja, aceitar Jesus como meu único Salvador, que eu ia ser guardado por Deus, que eu ia ter uma vida maravilhosa, nada ia me tocar, que a doença, que todos os problemas ia ser resolvido. E eu acreditei. Então eu entrei no meio deste povo pela mentira e permaneci cada vez mais me aprofundando na mentira, porque eu conheci este livro e mergulhei de cabeça dentro desse livro. Eu via alguns profetas, patriarcas, sacerdotes, que realizavam grandes coisas dentro deste livro. E eu falava para os meus superiores, como eu tenho que fazer para chegar igual a esses homens? Basta você buscar Deus, porque Deus não mudou. Da mesma forma que Deus fez com Moisés, Deus usou Josué, usou Jeremias, Isaías, Elias, fez fogo descer do céu e destruir todo aquele altar. Tudo que Deus realizou através do seu poder, Deus realiza hoje. Mas como? Você tem que orar. Ser um homem de oração, um homem de jejum, aprofundar dentro do conhecimento, aproximar cada vez mais de Deus, passar noites orando, como eu passei várias noites orando, como me chamam de vigília. Vigília que eu sei, conheço dentro deste livro, é ficar de olhos abertos, atento, não é orar não. Isso é uma tolice que criaram dentro do sistema. Porque vigília, Jesus disse para os seus apóstolos, nenhuma hora pudesse vigiar. Ele não disse orar, porque Jesus não precisava de oração. Jesus levou os seus apóstolos para vigiar. E ele disse, quando ele voltou as 3 vezes, primeira, segunda e na terceira vez, ele encontrou os seus apóstolos dormindo. Ele disse, nem uma hora pudesse vigiar comigo. Então veja bem como eles mudam. Eu sempre costumo dizer que esse sistema podre, religioso, que muitos acreditam que é verdade, não tem 1% deste livro. Se ele seguisse 1% desse livro, ainda estava errado ainda. Ainda estava errado, mas nem 1% eles não seguem. Agora eu pergunto, a maior parte das pessoas que estão lá dentro, eles acreditam num céu, acreditam no inferno, acreditam no diabo. Agora, como eles podem provar isso se dentro deste livro nós sabemos que ele foi mexido e remexido? Este livro não se chama Escritura Sagrada, como muitos chamam. Isso daqui é um livro como qualquer outro livro. Este livro não tem poder nenhum, porque já é um livro vencido, um livro ultrapassado, um livro que não foi escrito para nós, um livro que foi escrito para um povo judeu. E mesmo sendo escrito para aquele povo, Roma foi lá, pegou aqueles escritos sagrados, que era chamado de escritura, porque isso não é escritura, isso é livro. E trouxeram para Roma e fizeram um livro. O primeiro livro a ser escrito pelo padre Jerônimo, que levou 16 anos para escrever, traduzir do hebraico para o latim, levou 16 anos. E de lá, do ano 382 para cá, eles vêm mexendo e remexendo dentro desse livro aqui. Então isso aqui virou uma panela, mexido por muita gente. Como você pode acreditar
Mas vamos lá. A Bíblia ela é composta de mito e verdade, porque você vê muitas coisas absurdas. E quando você vai perguntar para o seu superior, ele te repreende, porque eles não podem ser questionados, porque eles não têm a resposta. Eles não sabem como responder, porque não tem lógica. Porque essa Bíblia, a Bíblia, este livro, tem muita, não é dezenas, não, são centenas de contradição dentro deste livro. Mateus fala uma coisa, o livro de Marcos já diz de outra forma, Lucas já diz de outra forma, João já fala de outra forma, mas espera um pouquinho, tudo não está falando sobre a vida de Jesus. Por quê? Há essas diferenças. Depois você vai na vida dos profetas, na lei, você vê muitas coisas que não batem. Você vai questionar, você não encontra a resposta. Mas eles falam que você tem que crer. Você tem que acreditar que Cristo salva, cura e batiza com o Espírito Santo, leva para o céu e pronto, acabou. Você não tem que preocupar com mais nada. Tem que ficar firme. Firme, porque a volta de Jesus está próxima. Bem, e o que eu quero dizer com isso? Você que é aí um religioso, você está aí mergulhado dentro dessa religião, seja ela qual for, porque todas as religiões estão debaixo de maldição. Gálatas capítulo 3, versículo 10. Todas as religiões, sem exceção, estão debaixo de maldição. Aí você acredita que vai vir um Jesus descer aqui na terra, arrebatar os crentes e levar os crentes para o céu. E que no céu existe ali ruas de ouro, mar de cristal, eles nem sabem. Mar de cristal, cristal é pedra. Existe muros cercando território. Existe ali pedras preciosas. Que tudo isto é linguagem de figura. Foi a expressão que expressou João quando estava na ilha de Pátmos. Bem, você olhando, que não tem cabimento, você sentar, como eles dizem, que lá vamos participar, que o povo, que os crentes vão participar de uma grande mesa. Essa mesa é uma mesa, eu acredito que tem mais de 1.000 quilômetros de comprimento, porque são todos, diz que os números dos salvos são tanto que compararam com a areia da praia do mar. E todo esse salvo que lá estiver vai estar sentado junto com o cordeiro. Agora, comendo pão e bebendo vinho. Mas agora vamos analisar uma coisa. Se no céu existe mesa, existe cadeira para que esse povo senta, essa mesa e essa cadeira foi feita do quê? Então lá existe madeira, lá existe árvore, deve existir serraria para fazer a madeira, deve existir carpinteiro para fazer essas cadeiras, essas mesas. Esse pão deve haver lavoura de trigo, o trigo é plantado, é colhido, é beneficiado aquele trigo, é moído aquele trigo, e depois esse trigo é colocado numa vasilha, colocado água, tem que ter umas mãos, se lá tudo é espiritual, tem que ter as mãos para amassar. E depois tem que ter um forno com lenha, fogo, para fazer esse pão. Então você começa a analisar. Aí você olha para o lado da ceia, que é o vinho. Lá tem que haver lavoura de uva. Aonde a uva é colhida, é levada lá ao lugar onde eles amassam para fabricar o vinho. E esse vinho é fermentado e depois é servido. Tem que haver copo. De onde vem esses copos? Se tudo lá
é celestial, tudo lá é espiritual. Da onde vem esses copos? Essas vasilhas? Então o povo compara esse lugar como fosse a terra. Então você começa a ver que na mente desse povo, estão com a mente cauterizada, estão com a mente lavada. Desde o momento que eles entram lá dentro e passam a acreditar, é como uma criança que acredita no Papai Noel. Que o Papai Noel vai descer, vai vir no seu quarto, na sua cama, e colocar o presente ali. Eles acreditam. E eles deitam, escrevendo bilhete, cartinha para o Papai Noel, como isso fosse uma realidade, enquanto isso é uma mentira. Outros acreditam na sereia, como eu era criança, meu pai dizia que os navios em alto mar, na região onde a sereia gostava de estar, tinha que os navios tocar música alta para não atrapalhar, porque senão o navio afundava. O cântico da sereia. A sereia cantava tão bonito que o capitão não conseguia e ele deixava com o navio vinha e afundava. Era como se fosse enfeitiçado o navio, o cântico daquela sereia. E muita gente, eu acreditava nessas coisas. Então, voltando para... Então, esses crentes estão igual criança. E quando você leva a verdade para eles se levantam contra você. Você chega e mostra como domingo passado, sábado passado, eu tentei falar a verdade para uma pessoa, eu vi que ele se irou, eles não aceitam. Ele não fica bronqueado com o seu pastor. Eles não ficam bronqueados com a sua denominação. Eles não ficam bronqueados com este livro. Eles ficam bronqueados com a sua pessoa. Porque você levou a verdade para eles. Eles não querem que a verdade seja. E nós sabemos que é um versículo 8:32 de João, conhecerei a verdade e a verdade vos libertará. Agora, onde eu quero chegar com isso? Eu busquei, fiz tudo que os homens mandaram e nunca vi, se pelo menos eu visse, se não acontecesse pelas minhas mãos, mas pelo menos eu visse com meus olhos algo que me deixasse cada vez mais curioso, com mais vontade de me aprofundar. Não. Todas as vezes que eu perguntava, todas as vezes que eu ia questionar, que eu buscava conhecimento dentro desse livro, eu recebia sempre aquela palavra: não foi autorizada por Deus. Eu sou um homem de Deus, sou uma mulher de Deus, Deus nunca me revelou isso. É isso que você está lendo, que você viu, isso tem que esperar o momento certo que Deus vai revelar, mas até agora Deus não revelou. Deus só revelou que nós temos que aceitar o seu filho, obedecer, ser dizimista, não faltar nos cultos de doutrina, de oração, escola dominical, ser obediente ao seu pastor, para que nós possamos um dia morar no céu. E ele ainda dizia mais: irmão, se você for obediente em tudo, você pode receber um galardão no céu. Mas ainda que você não alcance um galardão no céu, basta você entrar dentro do céu e ter um cantinho para você. É tudo. Isso era o ensinamento que eles ensinavam para nós. Agora nós olhamos como eu fui cada vez mais me aprofundando. E como diz um ditado, quem procura, acha. E eu fui procurando e encontrei com a verdade. Conhecerei a verdade e a verdade vos libertará. Eu vivia dentro de uma gaiola, vivia preso, perdi todo o meu tempo. A pior coisa que eu fiz na minha vida foi ter entrado dentro de uma denominação chamada Igreja Evangélica. O meu tempo passou e hoje a minha juventude foi embora e nunca mais
retorna. E hoje ficou, graças a Deus, que a verdade ficou gravada dentro de mim. E hoje eu tenho o prazer de transmitir esta verdade para vocês. Vocês não devem dar ouvido ao que esses homens falam, porque Deus não levantou homem nenhum para cuidar de ninguém. Pelo contrário, ele proibiu pregar, falar. Ele disse lá no capítulo 8 de Hebreus, e versículo 10 e 11, ele diz: a ninguém mais falarei sobre mim, sobre o meu nome. Não fale mais nem seu filho, nem sua filha, porque todos me conhecerão, diz o Senhor. E quando o evangelho foi anunciado, foi para os apóstolos. E ele ainda disse, ainda no capítulo 10, versículo 23, vocês não vão conseguir percorrer todas as cidades de Israel até que venha o Filho do Homem. Então o problema dele era com Israel. É isso que vocês têm que entender. Quando ele fala, Mateus capítulo 34, 24, versículo 34, 16 e 28 de Mateus, tudo que ele fala, eu vim somente, 15 e 24 de Mateus, eu vim somente as ovelhas perdidas da casa de Israel. Quando ele envia os apóstolos, ele diz, vocês não vão percorrer Israel. Ele não falou de outras nações a não ser Israel. Então entenda isso, que tudo que vocês estão fazendo, estão perdendo seus tempos. Você deveria estar participando dos seus prazeres, ir na praia, participar de um clube, aonde tem área de esporte no clube, tudo que você gosta tem ali no clube, participar de uma academia, passeio, turismo, enfim, muitas outras coisas você deveria estar fazendo enquanto você está perdendo seu tempo dentro dessa denominação, ouvindo mentira e tirando o seu dinheiro e dando para esses charlatões que não passam de enganadores, porque charlatões vêm daquele que engana as pessoas. E se tivesse resultado, se esse dinheiro fosse construído hospital, postinho médico, fosse construído casa para o povo pobre, remédio para as pessoas doentes, não, para onde vai esse dinheiro? Para onde está indo essa fortuna? Que hoje esses homens se tornaram homens riquíssimos. O primeiro livro que eu li assim que eu entrei foi o livro do Edir Macedo. Aquele livro, Deus e os Arixás, uma coisa assim. Foi o primeiro livro do Edir Macedo. Eu reli aquele livro lá. E depois continuei lendo livros e livros e livros e livros. E cheguei à conclusão que tudo isso é uma maneira de prender o povo debaixo de uma arapuca. Debaixo. Então, hoje, se alguém pergunta, Nilson, por que você saiu da igreja? Porque eu encontrei com a verdade. Mas como? Porque a verdade não liberta? Eu estava lá dentro, eu estava dentro da mentira. Mas hoje eu encontrei com a verdade e a verdade me libertou. Eu sei que tudo isso é mentira. Esse negócio de céu é mentira. Não existe esse negócio de céu. Céu é mentira. A Bíblia é bem clara. Tá? Eu cito o capítulo 7 e 9 de Jó. Aquele que dessa sepultura nunca mais torna a subir. Como você vai subir para encontrar com Cristo? Ali diz que não sobe mais. E no capítulo 10, ali de 14 e 10, ali de Jó, diz que morrendo o homem, ele deixa de existir. Não existe mais. Pronto, acabou. Olhando para Eclesiastes capítulo 9, e versículo 5 diz que os vivos sabem que é onde morrer. Então nós sabemos que nós temos que morrer. Mas a sua memória foi entregue ao esquecimento. Você não tem lembrança de nada mais do que você viveu debaixo deste sol. Nesse mundo você não tem lembrança de nada mais, porque você deixou de
existir, mas a sua memória continua na mente daqueles que estão vivos. Vai lá num túmulo, num livro, naquilo que você deixou. Você sabe que hoje nós ouvimos aí falar de pessoas de 3, 4, 5 mil anos. Está lá os seus escritos. E nós sabemos, isso nunca será apagado. Geração vai, geração vem, vai passando centenas, milhares de anos, isso nunca acaba. Mas aquele que leva à sepultura, o próprio Deus disse, 3:19 de Gênesis, Adão, tu és pó, tu vieste do pó e para o pó tu tornarás e virará pó. O que pó pode recordar, ter recordança, lembrança de alguma coisa? Então acabou, irmão. Então não acredite nesse negócio de céu, que você vai no céu, você vai andar em rua de ouro, você vai fazer isso, você tem uma casa lá no céu, cada oferta que você dá, você está construindo sua casa no céu, tudo isso é mentira, é enganação. Então por isso eu vim e estou trazendo esta mensagem para esclarecer para você, que você saia, tira sua família lá de dentro, não perca o seu tempo, porque você está igual o caranguejo, andando para trás em vez de andar para frente, porque eu fiz tudo. Eu tenho 3 teologias e conhecimento profundo dentro desse livro. Mas a verdade chegou aqui, nessa mente. E hoje eu sou liberto. Eu e minha esposa nunca tive uma vida tão maravilhosa nesses 6 anos que abandonei o sistema religioso. Sai deste meio, povo meu, porque a palavra igreja significa sair do meio do quê? Da mentira, do engano, no grego, e Grécia, sai do meio deste povo. Então sai daí, meu irmão, e seja liberto dentro da verdade que está em João 8:32. Fique com esta palavra, eu quero te agradecer. Curte e compartilhe esta palavra. E se você sentir de escrever, que escreva no meu canal. E que a graça de Cristo resplandeça cada dia mais sobre a vossa vida. Graça e paz para todos vocês. Bye, 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 bye. Tchau, tchau.